Boa noite a todos. Eu sou o Fernando de Andrade de Oliveira, acadêmico do curso de Geografia da Uniaselv, moro em Lages, Santa Catarina, e hoje vou apresentar a temática sobre o livro Povoamento da América e da África e a diversidade cultural de ambas. Nós precisamos entender que essa análise deste livro envolve uma contextualização da heterogeneidade cultural dos povos, os impérios astecas, incas, e suscitar a curiosidade intelectual sobre a diversidade cultural, territorial e bélica imperial da África, modificar crenças e mitos sobre os povos pré-colombianos, modificar a ideia preconcebida de que os indígenas jamais teriam organizações políticas em uma sociedade, eliciando a convicção de que não existem apenas como centro, o Ocidente e a Europa, estopim para o surgimento planetário de uma globalização em aspectos financeiros e politizados, conduzir a reflexão histórica, científica e geográfica sobre o sistema. Os povos astecas, incas, africanos, eles não constituíram apenas um tipo de povo, eles constituíram elementos heterogêneos na cultura, na fisionomia, na água, no solo e nos impérios. O Império Azteca, por exemplo, desenvolveu cerca de 2 milhões de habitantes dentro desta região da Mesoamérica. E eles tinham um tipo de solo muito parecido com o Mesozoico do período em que o planeta estava em formação geológica. Assim como o solo do Tupi-Guarani também vai ser abrangente na classificação do solo antropogênico. Os impérios astecas, eles foram amplos impérios econômicos, com impérios vastos, com economias diversas, baseadas na agricultura, na hidrografia do lugar. A hidrografia daquele lugar favorecia significativamente a solicitação, a tutela, a organização, a plataforma condensada a priori, a posteriori a quo, que se sistematizava e se destilava condensadamente na formação de um território saudável e constitucionalmente cultural. Embora os indígenas como os Tupi-Guaranis não desenvolvessem um estado, eles tinham idiomas próprios, línguas diversas, classificando que é uma diferença entre língua, dialeto e linguagem. A língua será uma contextualização verbal de um país, de uma tribo, de um território, de um sistema ou de um grupo, enquanto o dialeto será a variação desta língua, e a linguagem será a plataforma propêudica, expressiva, artística, cultural, significativa de pessoas, por exemplo, mudas que utilizam da Libra, ou cegos que utilizam do Braille, utilizando uma visão ainda mais aberta dessa curiosidade intelectual. O colonismo que aconteceu na Inglaterra formou muito daquilo que chamamos de supercompensação política. Houve uma estruturação colonial em que a Grã-Bretanha, Inglaterra e Reino Unido, que ambos são partes de um mesmo território, estavam colonizados. E essas colônias geraram os primeiros tipos de formações burocráticas, a condensação da globalização do capitalismo comercial envolvendo a Europa e os europeus envolveu as grandes navegações do capitalismo comercial. Os europeus se questionavam, os indígenas são afinal ou não pessoas? E isso gerou questionamento se podiam escravizá-los ou não. As tradições que nós herdamos dos indígenas são variadas, desde banho, o milho, e isso influenciou desde outras questões, não só os indígenas brasileiros, mas os indígenas pré-colombianos como um todo.
Contextualizar em slides essa experiência latente foi uma forma e uma gesticulação estratégica de elementos de teorias offline e online to play, ou seja, teorias offline na contextualização de que são teorias antigas, vastas de vários historiógrafos e geógrafos históricos, e online porque contextualizaram questões como, por exemplo, os incas, os maias, os astecas, os povos ingleses que se dividiram em vários, Algonquins, astecas e outros. O CERN FARI, Online to Play, das questões de síntese da colonização inglesa e convencionando uma vivência positiva da cultura de excelência do conhecimento cultural sobre a colonização hispânica. O Brasil, por exemplo, já participou de uma colonização extremamente ampla. E gostaria de salientar que tudo isso é uma síntese, uma condensação de um estudo histórico ainda mais profundo, considerando que a Terra é um sistema natural e um sistema espacial, e as populações da África e da América são medidas pelo índice de Gini, pelo índice do PIB, pela infraestrutura e outros, como os países asiáticos. A África era riquíssima. O Império Noque, o Império Noia e outros impérios constituíram grandes reis, grandes imperialistas. Há uma solicitude nessa plataforma condensativa signatária do status quo da África, diminuiu a população dela como um todo. Não que tenha diminuído como um todo, mas diminuiu os recursos para essa população numa densidade geral, que também está acontecendo no Brasil.